Você que nos acompanha, vamos nos organizando aqui para a nossa catequese de hoje. Muito bem, estamos ao vivo via Facebook, Zoom e Instagram, acabando de colocar-nos aqui ao vivo em todas as nossas plataformas. É uma alegria grande a gente poder se encontrar aqui na tarde de hoje, uma tarde de sábado bonita. Começamos o inverno aqui no Hemisfério Sul e já estamos ao vivo, então, aqui nas nossas plataformas. Hoje temos uma catequese muito rica, que vem muito ao encontro também do momento atual, e nós queremos ir nos preparando, então, para dar início com as pessoas que vão se conectando conosco aqui. Vamos nos preparando. Já temos aqui o Pedrinho Filho ao vivo. Boa tarde, um abraço grande. Enquanto os irmãos vão se conectando, a gente entrou aí uns minutinhos depois, por conta da arrumação de tudo aquilo que se faz necessário para nossa celebração, e já queremos então ir abrindo o coração para aquilo que é a graça que Deus tem sobre nós hoje, não é? Também saudando aqui no Instagram a nossa catequista Dalva, enquanto fazemos os últimos ajustes para darmos início definitivo à nossa catequese, que hoje, como disse, tem um forte conteúdo de consolação, de alívio, de conforto, num momento tão grave como aquele que nós estamos vivendo. Também a Margorete aqui já está mandando seu boa tarde, eu aqui saúdo, que deixo um abraço muito carinhoso. Vamos então nos preparando, como sempre, com a oração para vivermos agora este momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Invoquemos o Espírito Santo sobre nós, para que seja Ele mesmo a catequizar, a orientar, a ensinar, a iluminar a nossa vida, o nosso pensamento e a nossa fé. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos começando em definitivo a nossa catequese, saudando as pessoas que estão conosco, a Silvia, a Cida, o Diego também passando aqui pela transmissão, os outros que já vão se conectando conosco em todos os meios. Hoje temos uma catequese forte e muito bonita, que tem muito a ver com os dias que nós estamos vivendo. A frase que vai nos acompanhar de modo principal, que coloquei também no convite para o nosso encontro, é aquela do Evangelho de Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei. Querido irmão, querida irmã, seguimos atravessando essa dura pandemia que assola o nosso tempo. Os números continuam subindo, como também a dor e o sofrimento de milhares de famílias no Brasil e no mundo. Muitos hospitalizados em graves condições, muitos enlutados, muitos desempregados,
muitas mães e pais sem saber como garantir o sustento da própria família. O cenário e o horizonte são de incerteza, insegurança e preocupação. Tantas pessoas neste momento experimentam o medo e até o desespero. Embora compreensíveis esses sentimentos, é preciso buscar forças para superá-los. Ao mesmo tempo, diante do luto e da incerteza, às vezes até quanto à própria sobrevivência, parece que não temos mais de onde tirar as forças. Nosso encontro de hoje parte precisamente desse ponto. Certamente, nossa humanidade é frágil, como confirma o atual momento. De um momento para o outro, ou da noite para o dia, como nós costumamos dizer, o mais disforme dos elementos da natureza, um vírus, abalou de forma profunda e decisiva a civilização, afetando com uma força destrutiva incrível todos os continentes, ceifando mais de 500 mil de vidas até agora e assolando a economia mundial. Os pobres e sofredores, como usualmente ocorre, são os mais afetados. Esse contexto desolador deve, contudo, abrir a nossa visão a um olhar mais largo sobre a realidade. Ao constatar a fragilidade da nossa humanidade, a vulnerabilidade da nossa concepção de civilização e a finitude da nossa vida, ressoa com especial intensidade o convite do apóstolo Paulo dirigido à comunidade cristã de Colossas. Buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não as da terra, porque a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mais do que qualquer outro momento que já tenhamos vivido enquanto sociedade, esta é a hora de nós considerarmos o anúncio do cristianismo, que nasce do próprio Jesus de Nazaré, de que a existência não está restrita ao período da nossa vida terrena. Ao contrário, somos estrangeiros aqui, passageiros no trem da história, em peregrinação para a nossa verdadeira casa. Eis a promessa que ele nos fez, diz São João em sua primeira carta, a vida eterna. O ingresso, por assim dizer, no céu, nós conhecemos, não é o nosso mérito, mas é a benevolência de Deus sobre nós. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz Jesus. Eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. É o que declara o Senhor, nosso bom pastor. O mestre também afirma, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. É necessário aqui um esclarecimento importante. A perspectiva da eternidade deve estar presente em todos os aspectos da nossa trajetória, acompanhada da consciência da finitude desta etapa da vida. Ao mesmo tempo, essa percepção não quer dizer viver olhando para o futuro, projetados só no amanhã, como se o presente nesta terra não fosse mais importante. Não é assim. Nós devemos viver profundamente enraizados no presente. O olhar, porém, é que deve estar sempre no céu. Os pés aqui, fixos na realidade.
O coração mergulhado em Deus para viver bem o momento presente. É exatamente essa necessidade de viver o presente e no presente que Jesus hoje nos convida a enxergar a sua presença nos nossos dias, especialmente nas fases mais difíceis da vida. É Jesus mesmo que se mostra, que se apresenta, que chega de mansinho e se põe ao nosso lado, tão perto e tão dentro de nós. Se damos a ele o espaço e a liberdade, é claro. Neste domingo, que é o 14º do tempo comum, nós encontramos a paternidade e o carinho de Deus. E o quanto Deus vem ao encontro da nossa fragilidade com o seu amor imenso. Os trechos da Sagrada Escritura que toda a igreja vai ouvir, ler e meditar no mundo inteiro neste domingo mostram a força do Senhor, a sua grandeza, o seu poder, sempre orientados para a paz, para o bem da humanidade e de cada pessoa. As leituras deste domingo são todas muito curtas e ao mesmo tempo muito carregadas de conteúdo. A palavra nos revela um Deus amoroso, próximo, presente e consolador. Na primeira leitura, que vamos fazer agora, o profeta Zacarias anuncia a vinda de um novo rei a Sião, um rei definitivo. Sião era o nome que podia designar tanto o monte, que é o Monte Sião, que é o cume de Jerusalém, a cidade santa, como a própria cidade de Jerusalém, como também o povo de Deus. São 3 as características que o profeta Zacarias anuncia sobre esse rei que há de vir. É justo, salva e é humilde. Paradoxalmente, ao menos a nosso ver, o profeta acrescenta que esse grande rei aparecerá montado num jumento e mesmo assim derrotará os poderosos cavalos de Jerusalém, seus carros, seu exército e proclamará a paz, a terra inteira, edificando um reino de um extremo ao outro do mundo e chegando a todos os seus confins. O profeta procura reanimar a esperança do povo, que passa por grandes dificuldades materiais e dúvidas de fé. Talvez como o nosso povo passa hoje. Ouçamos a leitura. É Zacarias 9, 2 versículos apenas, o 9 e o 10. Diz assim, leitura da profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor, exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém. Eis que vem o teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva, é humilde, e vem montado num jumento, um potro, cria da jumenta. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco de guerreiro, anunciará a paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até os confins da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Podemos aqui perceber com clareza que a profecia de Zacarias é sobre Jesus Cristo e efetivamente se cumpriu, ainda que não completamente. Daqui a pouco vou explicar essa minha ousadia de dizer que a profecia da Bíblia não se cumpriu completamente. A chegada do rei, o rei definitivo, efetivamente aconteceu e foi mesmo em Sião. Jesus de Nazaré, o Cristo, o rei do universo, chegou. Entrou na cidade santa, Jerusalém, montado num jumento, como nós sabemos no episódio conhecido como Domingo de Ramos, e derrotou, com a sua ressurreição, todos os inimigos, não só humanos, mas especialmente a morte. O que talvez você não saiba é que os antigos patriarcas, isso está narrado no Gênesis,
como também os profetas, está narrado no livro dos reis, e os juízes, como está narrado no livro dos juízes, costumavam também montar jumentos e jumentas antes da introdução de cavalos no Templo de Salomão, que eram proibidos pela lei de Deus, como está no Deuteronômio. Jesus, então, como os antigos patriarcas, profetas e juízes da antiga aliança, entra assim em Jerusalém. Isso porque o jumento, na Sagrada Escritura, é o símbolo da docilidade, da humildade e do serviço. A profecia que nós acabamos de ler declara que o Messias virá em paz e trará paz ao seu povo, fazendo cessar a guerra entre as nações, entre as pessoas, a começar por Israel, onde Efraim, o reino do norte, não mais levantará a mão contra Judá, que é o reino do sul, e nem Judá contra Efraim, como sempre fizeram nos tempos dos reis, quando os dois reinos estavam divididos. Esse rei anunciará a paz às nações, aos povos pagãos. Aqui, um comentário sobre duas expressões. O seu domínio se estenderá de um mar a outro mar e até os confins da terra. É uma referência aos mares conhecidos na época pelo autor sagrado, o hagiógrafo, que eram o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. O Messias também estenderá o seu domínio, aqui o trecho hoje veio resumido, mas dizia do rio Eufrates até as partes mais remotas da terra, ou até os confins da terra. O Eufrates era uma referência à terra prometida a Abraão, então o início da aliança, o início da história do povo de Deus, a promessa original do Senhor sobre a humanidade até oeste, ou seja, até as partes mais remotas da terra, alcançando integralmente o mundo. Não é? Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Depois dele temos apenas Malaquias, e é composto de duas partes, escritas em duas épocas diferentes e por pessoas diferentes também. A profecia de Zacarias não foi escrita apenas por Zacarias. A primeira parte são os primeiros 8 capítulos e se situa exatamente no pós-exílio da Babilônia, 5 séculos antes de Jesus Cristo, e fala sobre a realização das promessas de Deus. E a segunda parte de Zacarias começa no capítulo 9, que hoje nós lemos, foi escrita mais ou menos 300 anos antes de Cristo, quando o mundo vivia sob o domínio grego. Esse livro de Zacarias é conhecido porque ele é mencionado depois no Novo Testamento, seja essa parte do Domingo de Ramos que eu citei, seja também a última frase do livro de Zacarias, que é: naquele dia não haverá mais comerciantes dentro da casa do Senhor. A gente lembra, lógico, daquele episódio lá dos vendedores do templo, em que Jesus dá fim de forma bastante enérgica àquele comércio realizado no templo. Esses dois versículos, então, que hoje estamos meditando, estão no início da segunda parte do livro de Zacarias, e destacam, na verdade, os dois versículos anteriores que nós não lemos, destacam a vitória de Deus sobre os povos inimigos. E os dois versículos de hoje descrevem a chegada do Messias na sua simplicidade, porém trazendo vitória. Ele vem montado num jumentinho como um rei humilde e pacífico, e é, ao mesmo tempo, justo e vitorioso. É interessante que, apesar da opressão sobre Israel por potências estrangeiras, o profeta convida o povo à alegria na certeza da chegada do Messias, que acabará com a opressão do povo e reinará na justiça e na paz. A novidade em relação a outros oráculos proféticos, como nós chamamos esses textos proféticos do Antigo Testamento, é justamente que o Messias aqui é anunciado não como alguém que vai chegar em grandes espetáculos de poder, não vai chegar triunfante como o grande imperador, o grande conquistador, mas exatamente como aquele pobre montado num jumentinho, né? Essa ação
do Messias, descrita no versículo 10, que dispersará os cavalos, que são expressão da prepotência dos grandes reis e todas as armas da guerra, não é? Apesar de um claro repúdio à força militar, né, ele vem vitorioso. A explicação, claro, é que a sua força supera em muito o aspecto militar. Fala-se de um reino com uma extensão muito vasta, não é? Isso certamente só vai encontrar a sua realização em Jesus de Nazaré, com a sua humildade e com a inversão dos valores então conhecidos na época, não é? Você reparou que há pouco eu disse que a profecia não se completou? Me parece óbvio essa constatação de que mesmo depois de 2000 anos da vinda do grande rei do universo, Jesus Cristo, a paz descrita na profecia ainda não é uma realidade. Por quê? A resposta também me parece óbvia, não é? Porque nós não demos a devida importância ao rei que nos veio. Não ouvimos suficientemente a sua palavra e não a colocamos integralmente em prática. Não adotamos as posturas de perdão e de acolhida que ele nos deixou como exemplo. Não nos revestimos da paz. Não trabalhamos duro o suficiente para a derrubada das barreiras que nos separam e não abandonamos definitivamente as velhas práticas do ódio e da violência. A profecia de Zacarias, como todas as outras profecias, não depende exclusivamente da ação de Deus, mas inclui a livre adesão do ser humano e a sua abertura à graça transformadora do Senhor. Na segunda leitura, nós encontramos São Paulo, que se dirige à comunidade cristã de Roma. Essa carta vai nos acompanhar por 4 domingos, de hoje até o 17º domingo, e o trecho que nós vamos ouvir agora e também nos próximos domingos tem como título popular Vida no Espírito. Façamos a leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Romanos 8, versículos 9, 11 a 13. Irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Romanos 8 é o ápice da carta aos Romanos. Uma das páginas mais ricas e belas de Paulo. É uma página de literatura religiosa da humanidade excelsa. Existe no trecho que nós acabamos de ler uma contraposição entre espírito e carne. Esse espírito aqui é o Espírito Santo, o próprio Deus feito presença e derramado sobre nós no Pentecostes. Carne aqui é um símbolo do egoísmo humano. A Escritura apresenta a diferença entre quem vive segundo o Espírito, ou seja, quem se deixa conduzir pelo Espírito de Deus, ouve a palavra, ora, pratica o bem, perdoa, frequenta a comunidade, ama o próximo, confia no Senhor, busca a sua misericórdia, e
quem vive segundo a carne, ou seja, quem vive para alimentar o próprio egoísmo, os próprios desejos, as próprias paixões, sem olhar para o outro, sem fazer sacrifícios para ser mais generoso, mais correto, mais aberto, mais disponível, mais santo. O Espírito, como diz o apóstolo Paulo, é quem ressuscitou Cristo dentre os mortos. Se esse Espírito habita em nós, dá vida a nós. Ele é a própria vida que habita dentro de nós. Perceba essa relação entre o Espírito e a eternidade que falamos no início da nossa catequese. Faço aqui também uma pontuação importante. Não é que a carne em si mesma seja má. Não é? Ao contrário, nasce de Deus, Deus nos fez também carne, ao menos nesta trajetória da existência. Carne aqui pode ser sinônimo de instinto. E o instinto é um dinamismo no ser humano que inspira, promove ações. O problema é que se o instinto for deixado a si mesmo, ou seja, sem uma ética, sem uma origem e uma ligação com Deus, ele se opõe a Deus e conduz à morte definitiva. De outro lado, o Espírito de Cristo se instala no nosso espírito, ou seja, dentro de nós, melhor ainda, na nossa consciência, como princípio de uma vida nova. Primeiro, inspira ações que estejam em sintonia com Deus e depois estende o seu poder até o ponto de vivificar o nosso corpo mortal. Vence a fragilidade ética e a fragilidade também da ganância do ser humano. Salva a pessoa inteira. São Paulo chega a uma espécie de conclusão. Ele diz, portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne, pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito Santo matardes o procedimento carnal, então vivereis. Em síntese, podemos dizer que nós, pelo batismo, recebemos o Espírito de Cristo e fomos renovados para vivermos não segundo a carne, leia-se, segundo o próprio egoísmo, ou mesmo segundo o próprio instinto, mas segundo o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, esse novo dinamismo interior que foi implantado em nosso coração para nós superarmos a lei do pecado e da morte. Essa leitura, querido irmão, querida irmã, é um forte chamado à conversão. E a conversão é uma urgência para nós. Como eu disse numa catequese recente aqui, ninguém deve entender a conversão como um fato preso no passado. A conversão nunca pode ser referida no passado, e sim no presente. É preciso que a conversão seja um processo de uma vida, uma escolha feita e refeita diariamente e sempre inacabada. Mudar de rumo, mudar de formas de agir, e principalmente mudar de mentalidade. Essa é a conversão, essa necessidade urgente nossa de reorientar o nosso coração e o nosso pensamento para Cristo e o seu evangelho do bem, da graça e do cuidado. Passamos agora ao Evangelho, esse belo e fortíssimo Evangelho em que Jesus mostra a sua face mais próxima e acolhedora. Jesus se mostra como alguém que reza, que ora. O Evangelho deste domingo está inserido no contexto das revelações que Mateus anota sobre o reino de Deus. Temos aqui dois trechos distintos e ambos muito significativos. Na primeira parte, Jesus faz um louvor ao Pai, porque o Pai dá a conhecer o seu reino aos pequeninos. Na segunda parte, Jesus oferece conforto aos que se encontram cansados e sofridos. Quero convidar então você agora a ouvir com o coração atento e aberto esse Evangelho. Mateus 11, 25 a 30. Façamos um grande silêncio interior para essa escuta da palavra de Jesus.
Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que linda página do Evangelho. Eu preciso confessar a você que é uma das minhas páginas preferidas de toda a Bíblia. Daqui a pouco vou dizer até uma palavrinha sobre o meu relacionamento pessoal com essa página do Evangelho. É uma das páginas mais luminosas e comoventes. Cada vez que eu me encontro com essa página, sinto uma emoção profunda com a postura de Jesus e me vejo atraído a ele. Procuremos então agora enxergar um pouco do significado desse evangelho que Deus acaba de nos presentear. Jesus ora. Ele se volta ao Pai Celestial. Sua oração é uma ação de graças, um agradecimento ao Criador, ao Todo-Poderoso. Ele louva seu Pai, não tanto, neste caso, por quem ele é, mas pelo que ele faz. Jesus se mostra maravilhado ao ver a espontaneidade das crianças e das pessoas sem cultura, sem instrução, sem grandes saberes racionais, acadêmicos, científicos, que respondem à sua pregação. Como, por outro lado, Jesus lamenta ver aqueles que tiveram todas as chances de reconhecê-lo se afastarem. Muitas vezes a Escritura nos apresentou Jesus como uma pessoa de oração frequente e profunda. Temos muitos episódios em que a Escritura nos narra Jesus rezando. Porém, raras vezes a Escritura nos diz qual foi o conteúdo dessa oração. Poucas vezes nós podemos conhecer o que Jesus reza e como ele reza, que palavras ele usa para rezar. Hoje temos esse privilégio. Nós podemos identificar 3 elementos fundamentais da oração de Jesus que nós encontramos nesse relato. Em primeiro lugar, o agradecimento. Eu te louvo, ó Pai. É uma oração que explode de um peito cheio de gratidão, de reconhecimento diante daquilo que gratuitamente o Criador oferece. Porque Ele é Senhor do céu e da terra, segundo reconhece Jesus. Essa ação de graças de Jesus não está perdida em louvores genéricos, nem em repetições de palavras bem elaboradas e retoricamente bonitas, mas manifesta um reconhecimento sincero diante da ação de Deus, que não apenas cria o mundo, mas que se faz presente na história e na vida de pessoas concretas, reais, ilimitadas como você e eu. De um Criador que revela os seus desígnios e a sua vontade, que é sabedoria para os simples e humildes. Comentando esse assunto, um bispo brasileiro, Dom André Vital Félix, que é bispo de Limoeiro do Norte, lá no Ceará, explica da seguinte maneira. Permitam-me ler um trecho de Dom André Vital Félix. Considerando que o mais importante na oração não são as palavras humanas, mas aquilo que Deus revela, só os pequeninos são capazes de acolher a manifestação de Deus.
A palavra que o português traduziu como pequeninos, do grego nepioi, tem uma conotação específica naquela língua que ajuda a compreender a necessária atitude de quem reza. Pequenino, em grego, significa aquele que não fala, o bebê. Sem dúvida, a capacidade de se expressar através da fala, da palavra, é uma das experiências mais deslumbrantes da humanidade. Porém, existe o risco de provocar um desequilíbrio, a ponto de se fazer um mau uso das palavras, transformando-as em instrumentos de dominação das pessoas e manipulação ideológica da realidade. Isso diz Dom André Félix. Agora digo eu, o sentido profundo dessa prece de Jesus ao Pai é a constatação de que, para poder penetrar na grandeza de Deus e perceber os seus desígnios e a sua bondade, ou seja, para conhecer a verdade e o céu, é preciso uma atitude de silêncio, de calar-se. Um silêncio humilde, de quem se reconhece pequeno diante de Deus e considera a própria voz inútil diante da voz de Deus. É preciso ter a atitude de reconhecer que Ele, Deus, é tudo e nós nada somos sem Ele, nada podemos sem Ele, nenhum valor temos fora dele. É preciso calar os ideais de grandeza e de poder deste mundo para confessar que grande é só o Senhor. Normalmente, essa atitude é mais difícil para quem se considera inteligente, sábio, conhecedor, importante, bom. É forte a tentação de se enxergar acima do outro, melhor que o outro, e em alguma medida até independente do outro e, quem sabe, independente até de Deus. Nesses casos, a revelação de Deus não se manifesta. Porque não encontra terreno fértil, aqui compreendido como um coração puro, aberto ao Senhor, ao menos que busca a verdade e a infinita bondade de Deus. O louvor de Jesus ao Pai se baseia na escolha de Deus pelos pequeninos, porque aos pequeninos, ou seja, aos que se põem aos pés de Jesus no seu seguimento, o Pai tem o prazer de revelar os mistérios do reino, enquanto que aos que eram considerados mestres humanos, o Pai esconde seus mistérios. A bondade, a misericórdia e a ternura do Pai não são conhecidas dos sábios e entendidos da lei, para quem Deus é um legislador rigoroso, um juiz implacável, propenso à condenação. Muito diferente é o Deus revelado por Jesus de Nazaré. Um Pai benevolente, um Deus de amor, de justiça, de misericórdia, que se compraz em olhar pelas pessoas mais humildes, mais pobres e desprezadas pela sociedade. Aqui abro um pouco o coração, a minha relação com essa página do Evangelho. Ela fala muito para mim. E foi, desde a primeira vez que eu encontrei essa página do Evangelho, o meu maior medo. Né? Como assim, Gabriel? Medo? Sim, medo. O medo de ser eu um sábio e entendido, e não um pequenino do Evangelho. De modo algum, com essa fala, Jesus condena o estudo, a busca do conhecimento sistemático, ou mesmo o entendimento das coisas. Não. O cerne da colocação orante de Jesus é que nada do que o homem é capaz de produzir pode superar a benevolência do Senhor e diminuir a dependência da sua graça e do seu sustento. Ser um pequenino aqui não significa saber pouco ou não crescer, mesmo no conhecimento, no currículo, mas sim
significa colocar-se sempre nas mãos de Deus, sem confiar nos esquemas humanos, nas seguranças humanas, mas tudo confiando à misericórdia e à providência de Deus. Volto a um trecho da lição de Dom André, que eu estava lendo há pouco. O segundo elemento da oração de Jesus é a sua consciência em relação ao Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Reconhece, assim, a sua total dependência do Pai, a sua condição de servo ao assumir a natureza humana, fazendo-se pequenino, passando também ele pela experiência de bebê. Sendo ele mesmo o Verbo encarnado, a palavra da vida, entra no mundo em silêncio e aprende a falar como homem, cuja palavra atinge a sua forma mais perfeita e elevada na oração. Mais uma vez, entre o Pai e o Filho não há palavras genéricas, conceitos teóricos, mas relacionamento. Eles se conhecem, convivem. A oração é a experiência do conhecimento mútuo. O orante cresce no conhecimento com Deus, com quem se relaciona e convive, e ao mesmo tempo toma consciência de Deus e de que Deus o conhece profundamente. E por isso não carece de suas informações. Deseja apenas um relacionamento amoroso. O terceiro elemento é o convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos. A autêntica oração torna-se um testemunho de Jesus de atração. Um convite para que os outros sintam o desejo e a necessidade de estabelecer um relacionamento com Deus. A oração, mais do que palavras, é a experiência do relacionamento, do encontro, que imprime em quem ora, em quem reza, uma marca, que, embora invisível, se torna perceptível aos outros. Jesus, ao convidar os cansados e fatigados a virem até ele, propõe um caminho a ser seguido, não apenas um lugar para se acomodar. Aprendei de mim. Portanto, a oração é uma escola, é a escola do discípulo do Mestre Jesus. É lá que os simples e pequeninos ouvirão, mais do que falarão. Nessa oração de ação de graças de Jesus, deve se espelhar toda a oração cristã. Mais do que palavras de entendidos e sábios, a oração é a escuta de Deus, que dirige como convite a seguir seu Filho. E por isso exige a sabedoria dos que não falam, o silêncio de quem quer aprender. Agora, retomo. Jesus faz esse convite aos que estão cansados de carregar os fardos impostos pelos homens da lei, escribas, fariseus, que eram ironicamente chamados de sábios e entendidos. O convite é para se dirigir a ele, Jesus, porque ele promete aos pequeninos descanso e alívio. Jesus convida os oprimidos e esmagados pela pesada lei a serem seus discípulos, porque nele podem encontrar alívio, paz, descanso. Bem diferente dos mestres da lei, Jesus é manso e humilde de coração. O autorretrato de Jesus fica claro nas bem-aventuranças do reino, lá do capítulo 5 de Mateus, que nós conhecemos. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os misericordiosos, e por aí vai. Lá, Jesus declara que bem-aventurados, ou seja, felizes, são os pobres, são os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros, os que promovem a paz, os que são perseguidos por causa da justiça. Existe muita paternidade e muita maternidade nas palavras de Jesus de hoje.
Somos pobres criaturas, não temos grandes méritos a serem afirmados, somos pequenos. No entanto, Jesus dedica uma oração ao Pai para falar de nós. Uma oração especial. Jesus ora exatamente por nós. Jesus é essa ponte que nos leva ao Pai. É o Filho amado que nos revela o Pai. Jesus sabe que nós temos dificuldades na vida. Em algumas circunstâncias, o sofrimento parece nos esmagar. Quando o barco parece estar afundando, Jesus se revela como pai e mãe. Ele chama a nós, cansados e oprimidos pelas dificuldades cotidianas, tão aumentadas no contexto da atual pandemia, pelos relacionamentos às vezes difíceis, pelos silêncios que parecem intransponíveis, para que o procuremos, encontremos alívio. É uma imagem maravilhosa de quem na oração olha as próprias feridas e encontra o encorajamento para não desanimar. Mesmo que sejamos fracos, Jesus nos pede que o procuremos. Antes mesmo de começarmos a buscar soluções para as nossas dificuldades, Jesus diz: venham a mim. Ele nos pede para encontrarmos paz de coração, serenidade de pensamentos nele. Se nós permanecermos fatigados, oprimidos, vamos perder a esperança. Que alegria, que confiança, que futuro poderíamos testemunhar ao mundo? A experiência de ir a Jesus é reconfortante. Mas mesmo assim, deve lidar com o cansaço. Não existe dificuldade humana nenhuma que não sejamos capazes de superar. O Mestre, sempre atento ao nosso crescimento na fé e no amor, nos incentiva a levar a Ele o jugo que pesa sobre os nossos ombros. Não apenas isso, mas Jesus se liga à nossa dor e ao nosso sofrer. Não é um vínculo que escraviza, é um vínculo libertador. Temos que pegar esse jugo que é dele, o jugo da vida cotidiana, do confronto dentro de nós mesmos, das tentativas ainda errantes de caminhar na direção do Senhor. A alternativa seria buscar correntes pesadas, opressivas, as correntes do nosso apego ao pecado, as correntes que fazem nossas necessidades prevalecerem sobre o que é bom e santo, as correntes que nos confinam, nos privam da felicidade contida na fraternidade e na fé. Só o jugo de Jesus é sempre doce. Jesus conclui esse trecho do Evangelho convidando a aprendermos dele, do seu humilde e manso coração. Qual professor é mais confiável, amável do que ele? Devemos aprender com Jesus. Acima de tudo, duas virtudes: brandura e humildade de coração. A gentileza transforma o arco da guerra e o coloca como instrumento de paz. A gentileza nos faz ser fortes, corajosos, incorruptíveis. E a humildade é a virtude da verdade total sobre nós. Os que são humildes sabem como se curvar e reconhecer a sua fraqueza para que o poder de Deus triunfe. Nós sabemos por experiência própria o quanto são exigentes e difíceis essas virtudes de Jesus. No entanto, ele não volta atrás e não remove uma vírgula do seu ensinamento. Confirma que o alívio que procuramos está ligado à mansidão e à humildade. A ternura de Jesus atinge o seu clímax, o seu ápice, com grande simplicidade, quando ele olha para nós hoje e diz: meu jugo é suave, é doce,
você pode tomá-lo. Ele enche de paz, de doçura. Meu peso é leve. O peso da vida está aí. Você sabe o peso que você carrega, eu sei o peso que eu carrego. Mas Jesus o torna leve porque ele carrega conosco esse peso. O peso não existe para nos fazer cair no chão. É o peso diário da nossa existência que às vezes gostaríamos de mandar embora, mas Jesus diz: esse peso é leve porque eu estou contigo. Também os outros com quem devemos compartilhar o cansaço dos pesos é a comunidade cristã, é a igreja que reza junto, que testemunha, a comunidade dos irmãos que se amam. De novo a importância da igreja, de novo a importância da inserção na comunidade cristã. Concluo a catequese de hoje falando do pranto, do choro. Em dias como os nossos, é grande a tentação de chorar. Até os mais fortes se veem na iminência das lágrimas. A nossa cultura não valoriza o pranto e até o ridiculariza, principalmente para nós homens. Não deve ser assim. O convite de Jesus para se colocar em seus braços hoje inclui chorar em seu peito. Se for preciso, querido irmão, querida irmã, chore diante de Jesus. Se ponha diante dele e deixe que as lágrimas rolem. Ele as vai secar. Recentemente, naquela histórica noite na Praça de São Pedro, o Papa Francisco, sozinho, rezando pelo fim da pandemia, afirmou: são as lágrimas que preparam o coração, que nos preparam para ver Jesus com o coração. São as lágrimas que nos preparam para ver Jesus com o coração. Papa Francisco, numa outra ocasião, assim explicou as lágrimas de Jesus. Somente quando Cristo chorou e foi capaz de chorar é que compreendeu nossos dramas, porque certas realidades da vida só se veem com os olhos limpos pelas lágrimas. Isso o Papa disse nas Filipinas, no encontro com os jovens em 2015. No ano seguinte, numa vigília de oração, Papa Francisco afirmou: se Deus chorou, também eu posso chorar, ciente de que sou compreendido. O pranto de Jesus é o antídoto contra a indiferença face ao sofrimento dos irmãos. Aquele pranto me ensina a assumir a dor dos outros, a tornar-me participante do incômodo e do sofrimento de quantos vivem as situações mais dolorosas. Nestes dias tão dramáticos, a graça de saber chorar no peito de Jesus se torna uma oração ainda mais fervorosa, indispensável, sabendo que em Jesus nenhuma dor é para sempre, nenhum sofrimento é um fim em si mesmo, mas que o nosso Deus é aquele que transforma a dor e a morte em vida e salvação. Francisco, nesse episódio mais recente, ainda disse: Senhor, que eu chore contigo, chore com o teu povo que sofre neste momento. Muitos choram hoje, e nós, deste altar, deste sacrifício de Jesus que não teve vergonha de chorar, peçamos a graça de chorar. Querido irmão, querida irmã, que esteve conosco até agora nesta catequese, Deus nos ajude a caminhar sempre mais com Ele, na certeza de que é Ele que caminha conosco, nos atrai a Ele, que nele podemos ser quem somos, que nele podemos nos entregar inteiros, que nele encontramos o autêntico alívio, a autêntica força, a segurança e a possibilidade de continuar a caminhar. Se for preciso chorar, chore no Senhor. Ele seca as lágrimas, renova as forças e nós podemos recomeçar. Assim seja. Amém. Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradeço a você que esteve conosco. Nosso alô aqui ao Flávio, meu querido, que está pelo Zoom. Grande abraço, que bom vê-lo, ainda que remotamente. Depois as pessoas que deixaram aqui os seus comentários. O Pedrinho, a Margorete, Iris, Marcelo, nosso querido Carlos, lá do Maranhão. Aqui no Instagram, com o Evaldo, Juliano, Gabi, com a Dalva, nossa catequista. Enfim, você que esteve até agora. Bom fim de tarde. Às 5 horas tem missa da paróquia Nossa Senhora Consolata. Amanhã às 10 e às 17 horas na Comunidade da Divina Misericórdia. Também hoje no fim do dia e amanhã de manhã na Paróquia Divino Espírito Santo. E eu volto com a nossa catequese no próximo sábado às 15h30. Um abraço grande. Saibamos nos consolar sempre no Senhor. Tchau.